Boa tarde a todos, meus queridos alunos. Hoje, segunda-feira, dia 14 de setembro de 2020, nós vamos começar aí a nossa aula de língua portuguesa. Como vocês estão vendo aí na tela, o nosso tema da aula é sinais de pontuação, certo? Que trem é esse, como que funciona, etc. E tem essa imagenzinha aí bonitinha aí, ó, de uma semente dormindo na terra, pronta para brotar, certo? E é esse texto que nós vamos estar trabalhando, certo? Que texto que é esse, professor? É o chamado autobiografia, certo? O que é uma autobiografia? Autobiografia é quando uma pessoa ela começa a contar a sua própria história de vida, ela começa a escrever a sua história de vida. Biografia é a história de vida de uma pessoa. Então, quando eu falo, vamos estudar a biografia da Inesita Barroso, como eu pedi para que vocês estudassem. Quando você está estudando a biografia, você está estudando a vida e a obra de uma pessoa, que pode ser tanto uma pessoa pública, como a Inesita Barroso, como o Roberto Carlos, como qualquer outra pessoa, certo? Assim como também, certo? Assim como também uma pessoa que não é uma pessoa pública, como, por exemplo, o papai, a mamãe, certo? O tio, a tia. Então, o que é uma pessoa pública? Pessoa pública é aquela pessoa que ela tem uma notoriedade em uma comunidade. Por exemplo, eu sou uma pessoa pública porque eu sou professor e todos me conhecem como professor Anderson. Já tenho texto publicado, tenho canal na internet, tenho tantas visualizações, sou músico, então tudo isso me faz ser uma pessoa pública. Agora, uma pessoa, quando ela não é uma pessoa pública, ou seja, ela é uma pessoa particular, ela simplesmente é conhecida só por algumas pessoas, por poucas pessoas em si. Então, quando você fala em autobiografia, você está falando o seguinte: a própria pessoa, começou a contar ou a escrever como é a vida dela. E esse texto, nós vamos conhecer a autobiografia de uma semente. Aí você vê aí a sementinha enfeitada, né, na terra dormindo, puxando um ronco, muito semelhante a alguns alunos do quarto ano A, cujo nome eu não quero dizer, mas que todo mundo aí já deve saber quem é, né? Que fica lá roncando. O pior é que ronque peida, né? Ronque peida, né? Tem referências aos alunos do quarto A. Brincadeira. Vamos lá. Bom, aí vem o texto da professora Branca Alves de Lima, né? Ela escreve assim: eu dormia em profunda paz debaixo da terra, que estava oculta no coração de uma sementinha. Gostava de ficar ali, quieta, no meu refúgio, úmido e aquecido, mas aos poucos ia sofrendo modificações, criando pequenas raízes. Quanto tempo se passou? Um dia, não sei. Um dia ouvi voz. Acorda, disse o sol. Acorda, falou a chuva. Pus o meu vestido verde e estirei o corpo para cima. Sentir-me estonteada ao ver tanta luz ao meu redor. Espreguicei-me, estendi os bracinhos e as duas folhas pequeninas despontaram. Eu nascera e era uma plantinha bebê. Então aí nós temos esse texto bem bonitinho produzido pela professora Branca Alves de Lima, certo? Contando um pouquinho o nascimento de uma planta. Então, nós vamos aí na seguida, como vocês sabem, né, estudando o texto, a gente primeiro tem que estudar o vocabulário. Então, aí vem aqui falando algumas palavras do vocabulário. Copie essas palavras e sinônimos e os sinônimos para entender melhor o texto. Então, você tem esse quadro que você deverá copiar do seu caderno, tanto as palavras que estão em negrito, ou seja, escritas com tinta mais forte, como as que estão escrita com tinta mais fraca, são seus significados. Copiamos todos no caderno. 2. Substitua as palavras grifadas pelos sinônimos. Então, você tem aqui as palavras que estão em negrito, certo? As palavras mais escurinhas, e vocês trocarão pelos sinônimos que estão no quadro acima. Tá.
palavras em destaque. Se vocês olharem lá no texto, ó, vou colocar aqui o texto de novo, ó. O texto tem palavras que estão com traço embaixo. São essas as palavras em destaque. Então, ele coloca lá, observe as palavras em destaque e organize em ordem alfabética e escreva em seu caderno orações afirmativas, negativas, interrogativas e exclamativas. Então, ele quer que você pegue todas as palavras e escrevam orações desses tipos, certo? Oração negativa, afirmativa, interrogativa e exclamativa, certo? Vamos continuando aí. Depois do entendimento de leitura. Esse aqui é o mais gostoso de fazer. Ele coloca responda. Ele pergunta tudo sobre o texto. Certo? Quem é o personagem da lição, onde estava ela antes de nascer, de que forma. Então, você vai ter que ler o texto para responder essas perguntas. Certo? Professor, mas onde que estão essas perguntas? Estão no texto. Você precisará ler o texto. Vamos aqui. 2. Copie e complete as orações no seu caderno, de acordo com o texto. Gostava de ficar ali, no seu refúgio úmido e... Então, você vai substituir essa estrelinha, tá vendo? Vai substituir as estrelinhas por palavras que estão no texto. Palavras que estão de acordo no texto. Então, para isso, você vai ter que ler o texto de novo para saber qual é a palavra que se encaixa no lugar dessa estrelinha e qual é a palavra que se encaixa no lugar dessa estrelinha. Tem que ler o texto de novo, professor? Tem que ler o texto de novo e com bastante atenção. Tá? Certo? Como ele pede aqui, ó, copie e complete. Então, você vai copiar a oração substituindo a estrelinha por palavras do texto. Mas para saber quais são as palavras corretas, vocês precisarão ler o texto. Professor, tudo bem, eu estou entendendo agora, mas daqui a pouco, quando eu for fazer, eu vou esquecer. O que eu faço? O que você faz? Vai lá no canal Escandalho, reassiste a aula de novo, certo? Reassiste a aula de novo, tá certo? Número 3. Treino ortográfico. Copie e assinale. O que é assinalar? É marcar um xizinho. Só as palavras que fazem parte do texto. Então, aqui tem várias palavras. Porém, tem muitas delas não fazem parte do texto, certo? Você só vai poder marcar as palavras que fazem parte do texto. Por exemplo, a palavra quieta faz parte do texto. Então, você vai marcar um X. A palavra mosquito. Lá no texto não tem a palavra mosquito, então você não vai marcar. É assim que você vai fazer esse exercício. Somente marcar as palavras que aparecem no texto. 2. Faça orações afirmativas, negativas, interrogativas e exclamativas com as expressões abaixo. Então, aqui eu tenho expressões. O que é expressões, professor? Expressões na língua portuguesa são duas ou mais palavras que têm um sentido próprio. Por exemplo, mesa quadrada. Então, você sabe o que é uma mesa e você sabe que essa mesa tem uma forma quadrada. Quarto e mosquiteiro. Quarto e mosquiteiro. Você sabe o que é um quarto e o que é um mosquiteiro. Quarto mosquiteiro, na verdade, é aquele protetor, certo? Que geralmente a gente põe nos bercinhos de criança para não ser picado por mosquito, certo? Então, aquilo ali tem esse nome, quarto e mosquiteiro, que é uma espécie de tela que cobre o bercinho para não ter mosquitos picarem a criança, o bebê, tá certo? Cachorro quente, você sabe o que é, que é um lanche, né? É um lanche. E periquito verde, você sabe que é um passarinho da cor verde. Então, essas são as expressões que vocês deverão construir frases. Com cada uma dessas 4 expressões, vocês deverão construir 4 orações. 4 orações. Afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa. Certo? E interrogativa. Certo? Com cada uma delas. Continuando aí. 5. Atividades gramaticais. Bem, aí nós temos aí, para lembrarmos lá a lição 14, que falava sobre os
coletivos, sobre substantivos coletivos, nós temos aí alguns outros coletivos a mais, certo? Como, por exemplo, o coletivo de várias estrelas, nós temos uma constelação. Um coletivo de crianças, ou seja, várias crianças juntas, nós temos um bando, que também pode ser de animais também. Animais variados, eu também tenho um bando. Mas isso se coloca mais para crianças, bando. E que é uma diferença que se fala. Ah, professor, mas bando não é de bandidos? Não. Bandidos ou malfeitores, o coletivo é quadrilha. Quadrilha, certo? É um coletivo de bandidos, quadrilha, certo? Ou malfeitores. Enxame, a pronúncia correta, enxame, é um coletivo de abelha, certo? Abelha. Vamos lá. 2. Assinar os nomes coletivos e depois de copiá-los no caderno. Então, você vai copiar todas as palavras no caderno e vai fazer um xizinho de lápis vermelho na seção coletivo. Por exemplo, arvoredo. Arvoredo é coletivo? Aí você vai procurar lá no dicionário para saber se é ou não. Se for, você vai marcar o xizinho. Se não for, não. Penca. Penca é um coletivo? Você vai procurar no dicionário. Se for, marca o xizinho. Se não for, não marca. E assim sucessivamente. Tem que procurar no dicionário, professor? Tem que procurar no dicionário. Porque tem algumas palavras que eu não passei coletivo para vocês aí. Certo? Então, vocês terão que procurar no dicionário. Para te ajudar e ajudar vocês a decorarem muitos coletivos, faça o seguinte, voltem lá na lição que nós estamos falando sobre coletivo, que é a lição 14, certo? Que é a lição 14. Volte nessa lição, certo? E aí vocês façam uma tabela, uma lista de substantivos coletivos para vocês não esquecerem. Só isso. Ah, professor, mas tem que fazer isso? Não dá para o senhor fazer para nós? Quem é o estudante é você. Eu estou dando uma dica que nunca nenhum professor me deu. Certo? Eu fiz isso por minha iniciativa própria para me ajudar. Mas como eu sou um professor muito bonzinho, muito camarada, eu estou dando dicas para vocês. Então, ouçam as dicas, ouçam a voz da experiência. Forme uma tabela só de coletivos, estudem e decorem essa tabela. Vão lá na lição, acho que 14, se eu não me engano, eu não lembro agora qual foi a lição que nós falamos de coletivos. Eu acho que foi a lição 14 ou foi a lição 15. Deixa eu ver, eu acho que era a lição do pena azul, se eu não me engano. Deixa eu ver. Não, não era a lição do pena azul. Será que era do apoio do analfabeto? Era uma lição que tinha um quadro enorme, né? Que tinha um monte de coletivos lá. Deixa eu ver qual que é. Acho que não. Acho que é uma lição anterior a essa. Ah, não. É a lição, ó. É a lição do curumim medroso. É uma lição antes da lição do hino da independência. É a do curumim medroso. Do texto O Curumim Medroso. Certo? Lá tem um quadro com 2, 4, 6, 8, né? 8 coletivos, certo? 8 coletivos. Então, vocês vão lá nessa lição do curumim medroso, peguem lá os coletivos dele, peguem esses coletivos, procurem mais coletivos aí que vocês acharem e formem uma tabela, certo? Formem uma tabela. É para mostrar para o senhor, professor? Vale nota, professor? É exercício? Não é para mostrar para mim. Não vale nota. Isso que eu estou falando para vocês é simplesmente para que vocês tenham uma facilidade maior para estudar substantivo coletivo. Quanto mais substantivos coletivos vocês conhecem, mais fácil fica para vocês fazerem a prova. Então, faça isso. Eu tenho certeza que muitos vão falar, mas eu não sabia que era para fazer isso. O senhor não falou nada, o senhor não disse nada. Estou dizendo agora, na aula, agora foram 3, nos 10, deixa eu ver quantos segundos até passar de gravação. Deixa eu ver. Olha, no 24º minuto de gravação, eu estou falando isso. Procurem os coletivos que vocês já fizeram. Procurem peguem eles também.
pegue os outros dos exercícios anteriores e façam uma tabela para estudar, tá bom? Quanto mais vocês souberem dos substantivos coletivos, quanto mais vocês souberem, melhor vai ser para vocês. Continuando a nossa exploração aí, vem o exercício de número 3. Copie e complete as orações do seu caderno. Um bebê pode mamar. Um pombo pode voar. Né? Um homem pode cá. Um menino pode brincar. Isso. Então, vocês vão completar com a frase. Vamos aumentar tudo. Veja o modelo. Veja o modelo. Um jornal grande é um jornalão. Um animal grande é um... Aí você completa. 5. Leia e observe os sinais de pontuação. Diálogo da sementinha com o sol. Então, a sementinha lá do nosso começo do texto, ela vai conversar com o sol. Certo? Vai conversar com o sol. Um dia, a sementinha ouviu voz. Acorda, disse o sol. Por que me acordou? Eu estava dormindo sossegada, disse a sementinha. Acorda, falou a chuva. Já estou acordada e toda molhada, disse a sementinha para a chuva. Vou pôr o meu vestido verde, estender os bracinhos e ver o mundo aí fora. Então, essa que é o diálogo entre o sol, a chuva e a sementinha. Aí você percebe nesse texto que há alguns sinais de pontuação. Os sinais de pontuação são os seguintes. Aí você tem aí, ó, a vírgula, o ponto e vírgula, o ponto, certo? Os dois pontos, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, travessão e as aspas, certo? E as aspas. Tá, vamos aí entender aí esses sinais. Ó, vamos entender esses sinais. O que eu vou falar agora vai ter um complemento em uma aula que eu pretendo postar ainda essa semana, tá? E não é nada a ver referente é referente à matéria, só que não tem nada a ver, eu não iria dar essa aula na sala de aula, só vou colocar isso por causa de umas regrinhas que eu gosto muito de trabalhar com vocês alunos. Vamos lá. Como eu já disse para vocês, lá no mês de abril, certo? E eu estou falando certo porque eu estou aqui com as anotações do mês de abril na minha mão. Lá no mês de abril eu disse para vocês que a vírgula, presta bem atenção, a vírgula, ela tem muito mais funções do que simplesmente dar uma pausa na leitura. Tem uma pausa para respirar dentro da leitura. Isso é simplesmente uma coisa assim que é a menor das menores da função da vírgula. A vírgula é muito mais importante do que isso, certo? A vírgula ela tem várias funções dentro do texto. Ela pode ser uma vírgula para vir uma oração explicativa. Você tem um fato sendo falado, por exemplo assim. Então Joãozinho disse, vírgula, em voz enfurecida, vírgula, tudo que pensava do seu colega. Ou seja, quando você vê essa vírgula, ela está separando uma oração dentro de uma oração. Então, o Joãozinho disse, certo? Disse, vírgula, em tom enfurecido, certo? Ou em voz enfurecida, vírgula de novo, tudo que pensava de seu amigo, certo? Tudo que pensava de seu amigo. Então, Joãozinho disse tudo que pensava de seu amigo, seria a oração principal. Só que para explicar que ele estava nervoso, enfurecido, com raiva daquilo que seu amigo tinha feito, então o autor resolveu colocar uma frase uma oração dentro da outra. Só que ele não pode simplesmente colocar a oração de qualquer jeito. Ele tem que mostrar, ó, tem uma oração e eu vou encaixar essa oração dentro da outra. Então, o que ele faz? Ele abre um espaço dentro dessa oração, colocando uma vírgula de um lado, uma vírgula do outro, e colocando uma oração no meio, certo? Uma oração no meio, certo? Isso daí é muito comum. Ó, eu acredito assim que as pessoas que leem muito, como é o caso, por exemplo, da senhorita Maria,
Maria Luísa, da senhorita Júlia, do senhor Gustavo, se não me engano, certo? E de vários outros alunos meus aí que gostam muito de ler, já deve ter visto isso. Expressões dentro de expressões entre vírgulas. Isso nada mais é do que o autor colocando uma oração para explicar a outra oração. Isso existe e é muito utilizado também. Eu aprendi a usar vírgula com esse tipo de técnica. Então, é muito complicado? Não. Basta para você saber usar bem a vírgula, você tem que fazer uma coisa muito, ler. E prestar atenção no que lê, né? Não é só ler, é prestar atenção no que lê também. O ponto e vírgula. O ponto e vírgula, assim como a vírgula, ela também serve para indicar explicação, o ponto, ele serve para indicar que aquela frase terminou, aquela oração terminou, mas que tem uma oração em seguida que vai explicar aquela oração que terminou. Então, ponto e vírgula serve para isso. O ponto final, como o próprio nome já diz, é o ponto final. Acabou a oração ali. Acabou a oração ali. A oração já não tem mais para onde ir. Ela acabou ali e pronto. Os dois pontos, ele indica explicação, certo? Ou quando alguém irá falar. Mas, na verdade, geralmente, indica explicação. Como, por exemplo, se fala assim, por exemplo, 2 pontos. Então, vai vir uma explicação em seguida. Então, 2 pontos indica explicação, certo? Ponto de interrogação. O ponto de interrogação, como o próprio nome já diz, é o ponto de interrogação. É óbvio, professor? Sim. O que faz o ponto de interrogação? Ele interroga, ou seja, ele pergunta, ele indica uma pergunta, certo? Um questionamento, certo? Ele indica uma palavra que eu amo utilizar, que vocês podem até anotar aí e pesquisar o significado dela. O ponto de interrogação, ele indica uma indagação. O que é indagar, professor? Indagar é perguntar, certo? Então, o ponto de interrogação, ele indica uma pergunta, uma indagação sobre um determinado assunto. E, geralmente, ele aparece nas orações interrogativas. O ponto de exclamação. O ponto de exclamação, ele indica a exclamação. Um grito, algo que sai do contexto natural, ou seja, algo de espanto, de grito, de dor. Então, quando eu quero expressar isso dentro de uma frase ou dentro de uma oração, eu coloco o ponto de exclamação. O travessão, como o próprio nome já diz, ele atravessa o texto. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse sinal, esse ponto, ele indica que alguém irá falar no texto, certo? Que é a fala de um personagem do texto, certo? Então, a travessão indica isso. E as aspas? As aspas indicam na verdade, ela é um sinal de pontuação que indica uma fala falaciosa. O que é isso, professor? Falácia. Vamos pegar a palavra na sua raiz, a palavra raiz. Falácia. Falácia é o mesmo que mentira. Mentira ou algo duvidoso. Então, quando eu falo algo falacioso, está dizendo que eu estou falando algo que não existe, que não é verdade, certo? Porém, a gente pode usar uma falácia para explicar algo, ou até mesmo para falar algo engraçado. Então, quando a gente utiliza uma falácia para isso, para que as pessoas, quando você está escrevendo, para que as pessoas não entendam que aquilo que você falou é verdade absoluta, fala assim, ele está falando uma verdade, está afirmando isso. Se coloca aspa entre essa palavra. Por quê? A pessoa vendo o sinal de aspas, ela vai entender, opa, isso daqui é uma falácia, ele só está usando isso como um sentido figurado, uma figuração para aquele assunto.
como, por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo bem grosseiro para vocês. Olha, o nosso colega Joaquim é tão esperto como uma besta. É tão esperto como uma besta. Só que quando eu coloco como uma besta, eu coloco entre aspas. Então, essa expressão como uma besta não está dizendo que ele é burro. Está dizendo simplesmente que ele foi naquele momento esperto como uma pessoa que não tem certeza nenhuma. Certo? Não tem certeza nenhuma. E foi utilizada essa expressão só por brincadeira. Certo? Só por brincadeira. Por isso que está ali as aspas. Certo? Bem, vamos lá entender como é que isso funciona na vida real dos humanos. Hoje em dia, as pessoas elas não têm o costume de ler. E quando elas não têm o costume de ler, elas não têm o costume de entender a pontuação. Então, quando eu vou interpretar um texto, eu tenho que conhecer as normas de pontuação. Não adianta eu querer ler um texto sem entender o que significa aqueles pontos, aqueles sinais, senão eu não vou entender nada do texto. Então, muitas pessoas, às vezes, leem um texto e tem lá os sinais de pontuação que estão ensinando para ela como entender aquele texto, só que a pessoa não conhece, então ela entende da forma que ela quer, certo? Entende da forma que ela quer. E ao entender da forma que ela quer, às vezes a forma que ela quer não é a correta que o texto está dizendo. Então ela pega e entende de forma errada. Aí depois vai se queixar. Ah, é que fulano falou isso, é que fulano não soube se expressar bem, é que não sei o que lá. Opa, não é fulano que não soube se expressar bem, não é fulano que disse que não era isso. Foi você que interpretou mal o texto que você estava lendo. Certo? O texto que você estava lendo. Vamos, por exemplo, aí pegar, eu não tenho mais o hábito de ler jornal impresso, mas na época que eu tinha hábito de ler jornal impresso, eu ficava muito curioso com algumas coisas que eu lia no jornal, certo? Que eu lia no jornal. Então, quando eu era leitor da Folha de São Paulo, fui leitor durante dois anos da Folha de São Paulo, e eu nunca vi tantos erros de pontuação quanto tinha no jornal Folha de São Paulo, certo? E nunca vi também um jornal que nunca se retratou dos seus erros de ortografia, dos seus erros de pontuação. Então, isso é problema do jornal, certo? Isso é problema do jornal, isso é lógico, certo? Isso é lógico. Mas também, quando uma pessoa lê uma notícia e no jornal, ela entende que o jornal, certo? Tem um corretor, uma pessoa que vai corrigir a gramática da língua portuguesa e não existe. E seria que não existe, claro. Hoje em dia eu não sei porque eu não leio mais a Folha de São Paulo e nem quero ler mais. Nem quero ler mais. Eu leio outros tipos de jornais e outras coisas. Mas a pontuação, ela é clara, porque se você tem um mau entendimento de uma lei, um texto que está lendo, você vai ter um mau entendimento dele. Uma má leitura leva a um mau entendimento, certo? Então, se você está lendo uma notícia e você entende a notícia de forma ruim, você vai passar essa notícia de forma ruim. Entende? É isso que os jornais hoje em dia fazem, muitos dos jornais. Não estou falando que a Folha de São Paulo faz isso porque eu não leio mais a Folha. Não leio a Folha, eu leio o Estado, eu leio outros jornais. Eu leio o Brasil Sem Medo, leio outros jornais de web. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é esse ponto de vista. Às vezes, por erros de pontuação, eles levam a pessoa a entender uma coisa, certo? Que, na verdade, não tem nada a ver com aquilo. E, ainda pasmem, mas você que entendeu errado, porque a gente estava dizendo isso, certo? É porque faltava um erro, foi um erro de pontuação, isso aí acontece. Ou seja, não é que eles escreveram errado porque não tinham condição, não sabiam o que estava escrito errado, foi um erro sem querer.
Eles escreveram errado justamente com o objetivo de enganar a pessoa que está lendo. Então, isso também gera aquela coisa que está acontecendo aí, que é chamada fake news. Né? A pessoa entende o texto errado e passa como ela entendeu. Mas por que ela entendeu errado? Porque o texto estava induzindo ela a entender errado. É isso que acontece. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de ler e na hora de escreve. Isso que eu falei desses 8 sinais de pontuação não é nem a metade do que eles representam. Então, eu vou preparar uma aula, certo, sobre os sinais de pontuação, especificamente sobre eles, para vocês verem como que é toda a regra da língua portuguesa em cima do sistema de pontuação. Se eu não preparar essa aula, eu vou postar na plataforma o link de uma aula do professor Pasquale Citroneto, um grande professor de língua portuguesa, e ele fala muito disso mesmo, o que eu acabei de falar para vocês sobre. O erro isso é chamado de erro programático. Eu erro, mas com a intenção de induzir você ao mal entendimento, certo? Ao mal entendimento. Por exemplo, assim, vamos supor que a avó da senhorita Júlia se chama Socorro, certo? Maria do Socorro. Só que todo mundo chama ela de Socorro, é a professora Socorro, certo? Aí, ele quer, está acontecendo uma bagunça lá na rua, né? Está acontecendo uma bagunça lá na rua, certo? Assaltaram, por exemplo, uma casa e está todo mundo ali vendo quem é o bandido que assaltou a casa, está todo mundo ali vendo o bandido que está... Conseguiram pegar o bandido, segurar o bandido para a polícia vir, né? E o cúmplice do bandido está do outro lado da rua, vendo o que estava acontecendo, e para livrar o companheiro, ele fala assim, eu tenho que fazer alguma coisa para o meu companheiro fugir. Ah, já sei. Eu vou chamar a Dona Socorro, certo? Eu vou chamar a Dona Socorro. Só que vem chamar a Dona Socorro assim, ô Dona Socorro, por favor. Não. Ele grita no meio da rua, socorro! Certo? O que vai acontecer? As pessoas que estavam ali junto, segurando o bandido, vai virar preocupada procurando alguma coisa, um acidente, alguma coisa que aconteceu, e vai fazer o quê? Esquecer do bandido. Estava ali sendo segurado. E o bandido vai, como diz aquela expressão mineira, ficar nulo. Ou seja, vai fugir num pé e no outro. Certo? Num pé e no outro. E o que vai acontecer? O que foi isso daí? Isso foi exatamente a utilização. Quando ele chamou a Dona Socorro, ele utilizou uma exclamação, ponto de exclamação. Ele gritou, socorro! Ao gritar socorro, as pessoas pensaram que não que ele estava chamando a Dona Socorro, mas que ele estava precisando de ajuda. E quando as pessoas deram por si, cadê o bandido? Já tinha escapulido dali. Percebe? A utilização da língua portuguesa, ela pode ser levada também a esse extremo também. Tá vendo? Então, por isso que quando a gente escreve texto, ou quando a gente lê um texto, a gente tem que estar atentíssimo aos sinais de pontuação. Certo? Continuando aí a nossa aula, certo? Aí ele fala assim para você, ó. Agora é com você. Coloque a pontuação adequada. A plantinha olhou ao redor. Aí você vai completar com os sinais de pontuação que está aqui. Lembrem-se. Pode olhar lá no texto também para ver aonde que é ponto final, aonde que é vírgula, onde é ponto e vírgula, aonde é aspas. Você pode olhar também, tá? Mas, certo? Mas, né? Mas pensa o seguinte, ó. Né? Mas pensa o seguinte. Vocês, né? Vocês vão ter o seguinte, ó. Vocês vão ter que observar bem, né? Observar bem para não errar, tá bom? Para não errar. Bom, continuando aí para terminar, nós temos aí o exercício 7, que é preparar sílabas, que vocês sabem fazer, certo?
O 8, que ele está pedindo para que você assinale as palavras que têm 3 vogais na mesma sílaba, como, por exemplo, as palavras iguais, né? Vogais, e etc. Né? Iguais tem 3 vogais, né? Na mesma sílaba. Então, você coloca aí, tem 3 vogais, certo? Tem 3 vogais. Então, você tem, por exemplo, aí a palavra cadê, goiaba, a palavra quais, que são palavras que têm 3 vogais na mesma sílaba. Em seguida, por último, ele está te dizendo assim, ó. Desenhe, certo? Desenhe a semente despertando e faça um balão e escreva o que ela está dizendo em monólogo. Na verdade, ele está pedindo para que você crie uma espécie de história em quadrinhos do texto da sementinha, certo? Então, aquilo que você leu no texto lá da primeira parte, certo? Você vai escrever agora em formato de história em quadrinhos, tá certo? Escrever no formato de história em quadrinhos, um desenho, bem pintado, bem bonitinho. Isso eles irão fazer e vão me mandar a foto, tá bom? A fotinha. 2. Invente um diálogo em balões. Ou seja, você vai fazer a historinha em balões. Então, como eu falei, esse 1, 2 e 3, ele é nada mais, nada menos que você criar uma história em quadrinhos falando sobre aquela sementinha lá do primeiro texto. Então, você vai criar uma história em quadrinhos da sementinha, ok? Então, o terceiro exercício, né, o terceiro, 1 e o 2, é a história em quadrinhos. O terceiro é você que vai contar agora a sua história. Você vai contar a história do seu nascimento. Então, ó, ele vai contar a história do seu nascimento. Quando você nasceu, quem são os seus pais, e se você tem irmãos, certo? Onde que você mora, os fatos que aconteceram na sua vida até agora, né? E quem são seus amigos de escola, etc. E depois você também pode fazer um balãozinho, um desenho seu, certo? Um desenho seu. Então, aí é bem mesmo você contar sobre você, tá certo? Fazer a sua, né? Falar sobre você. Quem tem canal no YouTube já sabe que pode até usar esse texto que vocês escreverem sobre vocês lá naquela aba do canal YouTube sobre. Você vai lá no seu canal, se tiver canal no YouTube, né, claro. Tem lá uma linha lá que tem lá vídeos, destaques, etc. No seu canal, aí você coloca, aí tem uma última, acho que é a última palavra, sobre. Aí é sobre o seu canal. Como o seu canal é seu, você pode falar sobre você, sobre a sua pessoa. Você pode até postar esse texto depois que você quiser. Certo? Mas primeiro eu tenho que corrigir, tá? Tudo isso aqui da redação, vocês tirarão foto, certo? Do que fizeram e me mandarão, certo? Para que eu corrija, tá certo? Para que eu corrija. É isso. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.